Bom, dando sequência aqui, ajeitando o microfone primeiro. Ajeitando o microfone. Primeiro, dando sequência às nossas questões aí, vamos retomar as questões dessa prova, né, da Prefeitura de Angra aí, a nossa 7ª prova de 2010, a prova geral 16, nossa prova de número 16, questão de número 3, uma questão de vocabulário, né? Seguramente uma questão bem simples para vocês que estão aí. Veja aí, acompanhe. Vamos lá. Por aforismo só não se pode entender no texto, tá aí, ó. Claro. Pessoal, do ponto de vista do dicionário, né, o vocabulário, a palavra aforismo significa, ó, você já pode ver, Marcelo, nunca ouvi falar em aforismo, suponha. Você está dentro da palavra, não se lembra o que é. Gente, olha só a pista que a banca deu para você, olha a dica, ó. Por aforismo só não se pode entender. Ele quer saber qual desses vocábulos não seria sinônimo de aforismo. Por mais que você não soubesse, ou por mais que você não saiba, né, qual o valor, o sentido da palavra aforismo, até mesmo no próprio texto, é só você perceber qual dessas palavras aqui, de uma forma ou de outra, são sinônimos, né? Quais dessas são sinônimos? Ditado, provérbio, não tem a ver? Se ditado tem a ver com provérbio, você já sabe que isso aqui, ó, nem a letra A nem a letra C seriam resposta. Uma máxima, as máximas do filósofo, as máximas do profeta, qualquer coisa assim, né? Então você vê que essas três são a mesma coisa. Tudo bem, então eu acho, posso estar enganado, que você ficaria entre D e E, não é? Claro, se você não conhecer o sentido da palavra axioma, né? Então você tem duas palavras simpaticíssimas aqui, né? Um axioma, que é exatamente um ditado, um provérbio, uma afirmação, uma máxima, né? Pode se basear em premissas ou não. Então essas 4 palavras estão no mesmo vocabulário, eu admito. Axioma já não é aquela palavra, né? Deriva do grego, já não é uma palavra tão simpática. Mas vaticínio, diga aí, vaticatar, né? Vaticinar isso na conchichina, eu quero saber o que é isso, diga aí. Na hora da prova, o candidato lá, fazendo a questão, e o aforismo, e a palavra vaticínio, cara, né? Vai tu, vai eu não. Vaticínios, vai tu. Né? O cara vai saber um negócio desse. O cara não faz nem ideia do que é esse negócio, tá vendo aí? Vamos lá, veja aí, acompanhe. Então ele coloca aí, ó. Axioma, provérbio, máxima, vaticínio. Gente, vaticínio é uma predição, é uma profecia, né? É um prognóstico, alguma coisa que você faz prevendo algo, tá? Vaticinar ou vaticinação. Ó, ele vai te ensinar. Não, cuidado. Dá para não confundir o fonema aí, tá certo? Vaticinar significa predizer, fazer previsões, predições, certo? Profetizar, né? Fazer profecias e tal, aquela coisa toda. Tá certo? Então, muito cuidado para não pensar, ele vai te ensinar, né? Ele vai ensinar, ele vai predizer, né? Mas né, vai te ensinar. Cuidado com a confusão aí fonética, para não dar enrolação, certo? Ok? Vamos lá, acompanha. Aí você tem, portanto, aí, claro, a resposta certa na letra E. Maravilha, vaticínio, em profecia, né? Ok. Vamos lá, questão 3. Ouça as justificativas, lá. Você tem sempre aquele velho trecho que a gente orienta para você não começar pela leitura dele, não é isso? Não vai começar pela leitura do trecho, você vai caminhar, olha só. É correto afirmar que no trecho acima há, ó, olha só, questão tranquila, né? Ele conta aí as classes gramaticais, gente, muito tranquilo, muito light. Olha só que questão light da peste, como diz aqui no Nordeste, ó. Ele quer saber a quantidade de artigos. Gente, ouço as justificativas. Relembrando, né? Artigo, palavra variável que determina o substantivo, não é isso? Determina. Ouço as justificativas. Justificativa é um substantivo, tranquilo. Então, se o artigo é a palavra variável que determina o substantivo, que se antepõe ao substantivo a fim de determiná-lo, então eu tenho aqui as, o primeiro artigo, dos, está contando, hein? Não se esqueça, isso aqui é uma forma contraída, gente. Agora o cara diz, não, peraí, mas ele diz, ó, ouço as justificativas, e agora? E aí? Gente, olha só, interessante isso, né? Ouço as justificativas. As é o primeiro artigo, tranquilo, sem problemas, né? Então você tem aqui as justificativas, artigo determinando o substantivo. A justificativa dos que eu considero uma ameaça. Gente, é interessante isso, né? Você vai observar, dos aqui não é artigo, tá? O dos não é artigo, claro, por uma questão bastante simples. Toda vez que você tiver OA, OS, AS antes de que, você já sabe que esse os aqui
é um pronome disfarçado, não é isso? É um pronome demonstrativo, tá certo? Então, a justificativa daqueles que o consideram. A gente sabe que esse de mais os aí, ele pode se tornar, né, pode ser uma representação de um artigo quando ele não antecede a palavra que. Aí você tem realmente uma confusão que a banca fez aí, seguramente, e para endoidar a cabeça do candidato, né? Eu acho que passou batido aí, ninguém de uma forma ou de outra viu o gabarito, não entrou com recurso. Bom, paciência. Esse dos aí, a gente sabe. Se eu dissesse Baía dos Golfinhos, sei lá, Enseada dos Golfinhos, é uma praia aqui em Pernambuco, né? Aqui em Recife, região metropolitana. Enseada dos Golfinhos. Pessoal, quando eu digo Enseada dos Golfinhos, esse dos, claro, você já sabe, é uma forma contraída de mais os. De mais os, né? Ok, beleza. Você tem a preposição de, mais o artigo os, ou os. Tanto faz, né? Questão fonética regional nossa aí. Eu sou recifense, então eu digo dois. Certo? Beleza. Enseada dos golfinhos. Beleza. Digo dois ou dois. Pronto. De mais os, dois. Ok. Esse os aí, o os, é artigo porque antecede a palavra golfinhos. Entendeu agora? É um artigo definido masculino plural, porque antecede a palavra golfinhos. Então, o fato de anteceder o golfinho é importante, porque o próprio conceito de artigo determina isso. Palavra variável, artigo, palavra variável que se antepõe ao substantivo, a um substantivo, a fim de determiná-lo. Então, o artigo precisa estar anteposto ao substantivo. Ele se antepõe ao nome. Então, quando eu digo enseada dos golfinhos, esse os antecede golfinhos, é artigo mesmo. Agora, o que acontece? Se eu disser Baía dos Meninos, sei lá, dos, da mesma forma, de mais os, dos, esse os aí é artigo porque se antepõe a meninos, entendeu? Há quem pense de forma equivocada, errônea, que essa expressão dos, por ser uma contração, é preposição. A preposição dos, não. A preposição é de, somente o de é. Somente o de aí, de, certo? Agora o os aí é artigo separado, certo? Se eu disser assim, vamos dizer, gosto dos professores, sei lá. Quando eu digo gosto dos professores, dos é de mais os. Refiro-me aos professores. Esse os professores aí, esse os de os professores, adjunto ao nominal do objeto. Percebeu? Porque aos professores é o objeto indireto. Quando eu digo, né? Refiro-me aos professores, quem se refere a. Legal, tranquilo. Nesse contexto aí, os professores, o os é artigo, porque antecede professores. Ele é adjunto ao nominal do objeto indireto dos professores. Tem isso também, é? Tem. Adjunto ao nominal do objeto. Mesmo nessa perspectiva, é um adjunto ao nominal do objeto indireto sem problemas. Agora, olha só, se eu disser, por exemplo, lembrei-me dos que estavam em casa. Lembrei-me dos que estavam em casa. Quando o os antecede a palavra que, muda tudo. Quando esse os está antes de que, ele é um pronome demonstrativo, gente. É um pronome disfarçado. Lembrei-me daqueles que estavam em casa. Entendeu? De mais os, dois. Daqueles que estavam. Então você já percebe claramente isso. Esse os não é substantivo. No caso, não é artigo, desculpe. Não é artigo, certo? É um pronome demonstrativo. Então tem que tomar muito cuidado, porque esse os aí, na contração, só é artigo se antepuser, né? Se, tá certo? Se antepuser, claro, a um substantivo. Veja a frase da questão, acompanhe. Olha só, ele diz, ouça a justificativa dos que, tá vendo aqui, ó? Esse dos, esse os aqui, ele não antecede um substantivo, ele antecede a palavra que. Então esse os aqui é pronome demonstrativo, percebeu? É pronome demonstrativo, cuidado com isso. Ouça as justificativas daqueles que, tá certo? Cuidado, hein? Casca de banana, armadilha aqui, ó. Daqueles que o consideram. Pessoal, esse o aqui é o complemento do verbo considerar. Consideram ele, né? Ou consideram. A palavra aqui puxou o o para frente. Esse o é pronome oblíquo átono. Você não vai dizer que consideram ele, não pode. Então aqui o consideram. Que, palavra atrativa, sempre puxa o pronome para frente. Pronome oblíquo átono, tá? Esse o aqui é pronome oblíquo, ok? Pronome demonstrativo,
contraído, né? E pronome oblíquo, ok? Uma ameaça. Uma é artigo, percebeu? Uma é artigo, claro. Ele está perguntando a quantidade de artigos, não é isso? Então, ó, ele não quer saber se é definido ou indefinido. Entendeu aí? Então, esse uma aqui é artigo indefinido porque a palavra ameaça, claro, é substantivo, certo? É substantivo mesmo. Então, muito cuidado com esse negócio aí, certo? Beleza, vamos lá. Segue aí. Uma ameaça a... Pessoal, a palavra ameaça é um nome que exige a preposição a. Só que como está craseado aqui, né, está contraído, você observa a presença do acento, né, grave, indicativo de crase. Então esse A está acentuado, é um A craseado. Tá? Craseado não é acentuado com crase não, pelo amor de Deus. Viu? Aqui ó, é um A acentuado que sofreu crase, sofreu a contração, a junção. Então, um artigo, dois artigos, três artigos, beleza. A vida na terra, olha aqui, ó, tá vendo aqui? Antecede a palavra terra, é nome, é substantivo. Então, isso aqui é artigo também, em mais A, tá? O quarto artigo. E fico com a impressão de graça, né? Esse A de impressão aqui é um artigo, impressão é substantivo, tranquilo, certo? Por isso que a resposta certa é a letra C de casa, tranquilinho, tá? Então, você tem aqui 5 artigos, contando definidos e indefinidos. Cuidado aqui, que muita gente se enrolou. Eu vi em alguns fóruns aí, o pessoal coloca, não, mas são 6 artigos e tal, a banca se enrolou, pensando que isso aqui era artigo. Cuidado com essa história, tá? São 5 mesmo aí, né? Vamos observar isso aí, certo? Belezinha? Vamos lá, questão 4. Portanto, resposta certa, letra C. Vamos para a próxima. Questão 5. Vamos lá. Bom, a questão 5 fala sobre o emprego do porquê, né? O emprego do porquê, tranquilo também. Nada de extraordinário, nada de extremamente difícil. Vamos lá. Assinar a alternativa em que não se tenha obedecido às regras de seu emprego. A palavra porquê. Tá, porquê ele quer saber onde é que está errado. Eu achei interessante essa questão, não só por tratar do porquê, mas por colocar uma casca de banana aí. Bom, acertou quem marcou a letra A, claro, você já deve ter visto o gabarito aí. Vamos só aos nossos comentários, né? Olha só. Por que os desmatamentos são comuns, vamos aceitá-los? Aqui, claro, na questão original já tem um hífen, né? Foi alguma questão da própria digitação. Aqui, deixa eu ver se é o original. O original tá assim, engraçado. Olha aqui, não, o original tá desse jeito, vamos ajeitar esse negócio. Aceitá-los. Vamos aceitá-los. Beleza, vamos lá. Ok. Gente, olha só. Vamos fazer uma crítica aí, tá? Rápida, uma crítica construtiva, mas ter um pouco de atenção aí. Você que é aluno mais rigoroso, mais criterioso, seguramente deve ter percebido isso, né? Olha só, ele quer saber onde está errado. As outras, tudo bem, né? Temos de verificar por que motivo, por que razão. Até aqui tudo certo. Você tem por que motivo, razão. Você sabe que esse porquê aqui realmente é separado e sem acento. Ele está no meio de frase, né? No meio da frase você troca por qual motivo, por qual razão, né? Por que motivo. Quando você puder subentender a palavra motivo ou razão, esse porquê separado e sem acento, está tudo certinho. É desejável sabermos por que motivo, a mesma história. Sabermos por que motivo, por que razão, de novo. A palavra motivo, a palavra razão está subentendida aqui. Por que razão não há tanta preocupação, tererê, tarará. Entende? Aí ele colocou essa expressão intercalada aqui só para tentar causar confusão, só para desviar a sua atenção aí, para ver como é que você avalia esse negócio. Mas não tem problema algum. Por que motivo, por que razão. Certo? Nenhum problema. Letra D. Em relação aos desmatamentos, é necessário saber por quê, mas sempre com a intenção de agir. Marcelo, uma dúvida que eu tenho aí. Mas esse porquê aqui não é o mesmo desses dois porquês? Olha só. Aqui, verificar por que motivo, verificar por que razão. Então, se eu digo por que motivo, por que razão, esse porquê não é separado e sem acento? Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Em relação aos desmatamentos, é necessário saber por quê, mas sempre com a intenção de agir. Poxa, eu não posso dizer aqui por que motivo, por que razão? É a mesma coisa, só comparar B e C. O que será que aconteceu aqui, por exemplo, para que ele considere essa letra D de dado como resposta? É necessário saber por quê o cara colocou um acento, o cara está maluco, está errado.
tá errado não, tá certo. Sabe por quê? Na próxima aula eu conto. Até lá.